Olá, amigos do História de Cego. Hoje trazendo um vídeo da série Mundo na Ponta dos Dedos. E hoje é um vídeo em parceria com o blog Destinos e Afins. Viagem? www.destinosEafins.com. Você quer dicas de quem já esteve no lugar? www.destinosEafins.com. Onde comer, onde se hospedar, como se locomover, o que ver? www.destinosEafins.com. Queria também agradecer a todo mundo que está curtindo, todo mundo que está divulgando História de Cego. Nosso canal já chegou a 392 inscritos. Para mim é um número muito maior do que eu imaginei alguma vez na vida que eu tivesse. Quem sabe depois desse vídeo a gente não chega aos 400. Vamos lá, só depende de vocês. A nossa viagem hoje vai para o sul da América do Sul. Um país que tem muito em comum com o Brasil e do qual nós vamos falar um pouquinho hoje. Estamos falando do Uruguai. Um abraço, nossos amigos uruguaios que estão vendo História de Cego. Eu não sei se tem alguém, mas a gente tem que ter sempre esperança, né? O Uruguai faz fronteira com a Argentina, com o Rio da Prata, entre os dois, e faz fronteira com o Brasil, né? No estado do Rio Grande do Sul. O Uruguai tem cerca de 170 mil quilômetros quadrados. Para que a gente tenha uma ideia disso, é um tamanho mais ou menos, um pouquinho menor do que o nosso estado do Paraná. Ou seja, o Uruguai é menor do que o estado do Paraná no Brasil e tem uma população de 3 milhões e 200 mil habitantes. 3 milhões e 200 mil habitantes, gente, é a metade da população da cidade do Rio de Janeiro, onde eu vivo, por exemplo. Isso espalhado numa área de 170 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o Uruguai é um país realmente pouco povoado, né? Como se diz quando a gente está falando de uma superfície maior, com menos habitantes. A capital do Uruguai é Montevidéu. Nós temos aqui a representação de Montevidéu, Puerta de la Ciudadela, que foi me dada de presente pelo Guilhermo, amigo uruguaio. Montevidéu é a capital do Uruguai. Ela tem atualmente 1 milhão e 200 mil habitantes. Ou seja, podemos dizer que de cada 100 uruguaios, 30 a 35 vivem em Montevidéu. É uma proporção bem alta, que faz do restante do país bastante vazio. Para você ter uma ideia, Salta, que é a segunda maior cidade do Uruguai, tem apenas 99 mil habitantes. Ou seja, é uma população que é realmente concentrada em Montevidéu. Mas hoje nós não vamos falar nem de Montevidéu e muito menos de Salta. Nós vamos viajar 150 quilômetros na direção do Rio da Prata, esse grande rio que divide o Uruguai e a Argentina, para a cidade de Colônia del Sacramento. Aqui está Colônia del Sacramento, chegando com as miniaturas, que nós vamos falar um pouquinho desta cidade, que também tem muito em comum com a história do Brasil. Para começar, a fundação de Colônia do Sacramento foi em 1680, foi a primeira cidade do Uruguai a ser fundada, antes mesmo de Montevidéu, e quem fundou a cidade de Colônia do Sacramento foram os comerciantes de uma cidade chamada Rio de Janeiro. Exatamente. Manuel Lobo, que era governador da província do Rio de Janeiro, foi fundar uma cidade no Uruguai. Mas por quê? Porque naquela época, o que vigorava na América do Sul era o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América do Sul em possessões espanholas e em possessões portuguesas. E o que aconteceu é que os espanhóis tinham uma interpretação do tratado, os portugueses tinham outra interpretação, e ficava essa disputa de onde acabavam as terras espanholas e onde acabavam as terras portuguesas. Os portugueses se aproveitaram disso e fundaram nas margens do Rio da Prata, uma colônia chamada Colônia do Sacramento, que foi invadida 2 anos depois pelos espanhóis e foi retomada em um tratado pelos portugueses. Vocês podem ver aqui, essa é a Basílica del Santíssimo, justamente da época da fundação da cidade, que é uma catedral bem compacta, tem essas 2 torres um pouquinho mais altas, à frente delas tem um detalhezinho aqui atrás, e aqui do lado ela também tem uma construção um pouquinho menor ao lado dela. Essa é a Basílica da cidade, até hoje está lá como uma das grandes atrações de Colônia do Sacramento. Foi reconstruída no século XIX, mas guarda muito de suas características originais. Mas o que marca realmente Colônia do Sacramento são as suas ruazinhas de pedra, que a gente chama aqui de pedra portuguesa. Essa aqui, por exemplo, é a Calle de los Suspiros, que em português significa Rua dos Suspiros. Podem ver que ela é formada por muitas casinhas com telhadinhos coloridos, né? As fachadas são de barro, né? Os telhados em geral são de madeira. Dá para perceber também que a rua ela vai se tornando mais estreita. É uma rua que vai da Plaza Maior da cidade até o Rio da Prata.
E por que ela se chama Rua dos Suspiros, né? Tem um monte de interpretações. Correm as histórias de que ali viviam muitas mulheres que se apaixonavam pelos marinheiros que paravam no porto da cidade de Colônia do Sacramento. E aí, quando os marinheiros iam embora, as mulheres ficavam suspirando. Também é o lugar onde os condenados à morte passavam em seu caminho para o patíbulo, né, para a forca. Então eles suspiravam, a vida deles ia acabar. E hoje a Calle de los Suspiros arranca suspiros dos turistas justamente por sua arquitetura colonial muito preservada, né? A Nações Unidas, pela Unesco, em 1995, declarou Colônia do Sacramento como Patrimônio Histórico da Humanidade, justamente por seu passado colonial e suas construções do século XVII e século XVIII. Muita gente compara a Colônia do Sacramento a Paraty, cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, e quem já foi a Paraty pode ter uma ideia de como é esta cidade. Colônia do Sacramento fica em frente a Buenos Aires, basicamente, só o Rio da Prata no meio delas. A distância entre Colônia do Sacramento e a capital da Argentina é de 50 quilômetros, então por isso ela é uma passagem quase obrigatória para quem vai de Buenos Aires para Montevidéu e quem vem no caminho contrário. Então Colônia do Sacramento ficou pertencendo a Portugal até o ano de 1828. Sim, porque muita gente não sabe, mas a independência do Uruguai, ao contrário dos demais países da América do Sul e da América Central e do México, ele não conseguiu a independência da Espanha. A independência do Uruguai foi do Brasil. O Uruguai era a província da Cisplatina e pertenceu ao Brasil até 1828, quando declarou sua independência e passou a ser um país que nos ganha de vez em quando no futebol, como na final da Copa do Mundo de 1950. Não falei para vocês que o Uruguai tinha muito mais em comum com o Brasil do que a gente imagina? Para terminar, a minha menor miniatura cabe na palma da mão, que é a Plaza de Toros de Colônia do Sacramento, onde eram realizadas as touradas, né? Uma tradição espanhola que alguns países da América adotaram, principalmente no período colonial. Ela não fica no centro histórico da cidade, mas ela é bem significativa porque ela ajudou a dar nome ao Plaza Colônia, que é um time uruguaio que ganhou o campeonato uruguaio 2 anos atrás, o que é bem raro porque, em geral, só times de Montevidéu ganham o campeonato uruguaio e o Plaza Colônia quebrou essa hegemonia da capital. Gostaram do passeio à Colônia do Sacramento? Mais informações no Destinos e Afins, www.destinoseafins.com, e vocês podem escrever, dar sugestões, criticar Histórias de Cego, @gmail.com, ou no nosso perfil do Facebook, facebook.com/Histórias de Cego. Quer fazer parceria com Histórias de Cego? Quer divulgar seu produto, sua empresa, seu blog? Ou quer Histórias de Cegos em algum evento? Entre em contato, historiasdecego@gmail.com. Valeu, gente. Beijos. Até a próxima.